Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição especial da TV Coxanautas, tentando fazer prognósticos, previsão da vida do nosso clube, do Curitiba, a partir de agora, nessas próximas 4 rodadas que ainda restam, quer dizer, ainda faltam 8 partidas para o Curitiba, mas as 4 partidas definem a vida do Curitiba praticamente, São praticamente no Campeonato Brasileiro. Praticamente 4 confrontos diretos, né? Esses 4 próximos jogos. Que são Sport, Avaí, Fluminense e Ponte Preta. Em casa e fora, que tipo de projeção é possível fazer, Honório? Você que acompanha mais de perto os adversários, conhece inclusive valências e deficiências dos adversários, né? De jogadores que podem complicar a nossa vida, mas que também, por outro lado, se Deus quiser, podem facilitar vão facilitar a nossa vida. É até redundante falar que o Curitiba tem que ser inteligente nesse momento do campeonato, né? E isso não significa atuar com medo, mas sim atuar de uma forma que não deixe o adversário subir na tabela de classificação, até porque esses 4 confrontos agora são confrontos diretos, né? O confronto com o Sport, por exemplo, o jogo é muito difícil. Uma vitória lá na Ilha do Retiro não é simples, não é fácil do Curitiba conseguir. Porém, o empate não pode ser desconsiderado. Não, porque o empate segura o Sport também na tabela. Né? O Sport hoje, se não me engano, está a 2 pontos ou 3, o Marcelo pode confirmar aí, mas eu acho que o Sport está a 2 pontos na frente do Curitiba. Uma derrota, o Sport sobe para 5 pontos. O Sport está com 35, o Curitiba está com 32. Então são 3 pontos. O Curitiba fica igual ao Sport. Exatamente. O Sport tem 3 pontos na frente do Curitiba. Uma vitória do Sport sobe essa diferença para 6 pontos. Não dá para deixar. Escapa, é outro que vai escapar. Então, assim, o Curitiba tem que jogar com inteligência. Um empate, nesse momento, não pode ser desconsiderado. Porque segura o Sport. Né? Então, esse jogo da Ilha do Retiro é importante. Depois... Talvez o mais importante de todos esses 4 dessa série que a gente elegeu aí, né? Ou não? Sérgio, como porque eu jogo ainda... fora. Se você trouxer, por exemplo, uma vitória de uma partida como essa, contra o Sport, que é um adversário direto, que talvez seja mais difícil das 4. É difícil, por isso mesmo. É mais difícil, eu concordo, é mais difícil das 4. Sem dúvida. Eu não digo que é a mais importante, até que na minha cabeça, os principais adversários do Curitiba, se eu considerar que Atlético Goianiense e Avaí, para mim, dificilmente escapam, apesar do Avaí, nesse momento, estar fora da zona de rebaixamento, não vejo como um time que vai escapar. A gente enfrenta eles ainda também. E a gente enfrenta eles no Couto Pereira. Eu acho que os principais adversários do Curitiba hoje são Vitória e Ponte Preta. Então, por isso que eu não coloco até esse confronto com o Sport como o mais importante dos 4, até porque eu considero o Avaí e a Ponte Preta os mais importantes. Mesmo que o Sport escapar, vai que o Sport vença, que some 3 pontos, vai para 38, aí escapou, aí já se amontoa lá junto com o Bahia, com o São Paulo. O Sport tem jogadores como o Diego Souza. Pois é, um jogador que é um diferencial, Durval, que nós não temos, né? E são jogadores cascudos e que nesse momento eles fazem a diferença muito. Até no grupo de jogadores. O Durval, apesar de ser reserva nesse momento, mas a experiência deles ajuda bastante. Então eu já coloco o Sport como um time que não vai cair. Então, agora, se a gente ganha deles lá, a gente complica a vida dos caras. Daí eles complica já passam a vida deles e nós passamos. Eu acho que muda assim, contra as estatísticas e probabilidades, mas pode acontecer, né? Apesar de eu torcer sempre para que o Curitiba ganhe as partidas, o empate não pode ser desconsiderado nesse jogo, o Sport. Vai ser um jogo extremamente difícil. O lado positivo para o Curitiba é que o Sport vai estar envolvido na Copa Sul-Americana nessa semana. Joga na quinta-feira. Vai jogar contra o Curitiba domingo. O Luxemburgo deve ir com a força máxima no jogo da Sul-Americana. Então é um complicador para o Sport aí que vai enfrentar um Curitiba que vai descansar a semana toda. Se a gente usar como referência, por exemplo, a partida anterior, que nós tomamos uma surra deles aqui em casa, a situação é outra hoje, né? Não vai ser o mesmo Sport, porque não é o mesmo Curitiba, né? O nosso time é outro, a pegada, por mais que seja o mesmo time, o entendimento, o momento Sérgio, é outro, né? Eu vejo mais o Sport tendo uma brusca queda de rendimento do que o Curitiba tenha tido uma melhora.
Isso é fato. O Sport, naquele momento, estava lutando ali pela parte de cima da tabela. Pois é. Né? Então, eu acredito que esse jogo é muito importante. Não considero como o mais importante da sequência, até porque, para mim, na minha cabeça, na projeção que eu fiz, o Sport não passa a ser um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Eu acho que a Ponte Preta e o Vitória, como já falei, são mais diretos ali. Mas é um jogo que pode dar moral para o Curitiba. Uma vitória na Ilha do Retiro... Pois é. Nesse aspecto que eu me apego a essa partida. Não para o Sport, mas para o Curitiba. Se o Curitiba venceu o Sport, aí se enche muito de moral, uma moral que não tem, começa a se achar capaz, dá uma respirada mais aliviada, né, do que certeza. Deu até agora, né, essa vitória magra contra o Cruzeiro, apertada, com gol contra e tal. Provavelmente sai. Então Curitiba... a situação seria outra. Seria muito bom para o Curitiba, muito mais importante para o Curitiba do que para o próprio Sport, né? Agora, e aí tem esse fator negativo para o Sport, que é perder em casa, né? Para um concorrente direto. Mas ainda, o Marcelo até falou isso aí, o Curitiba, para sair da zona do rebaixamento nessa rodada, ainda é complicado. Além de ter que vencer o Sport por uma diferença de 2 gols, na verdade ele tem que vencer o Sport por uma diferença de 2 gols no saldo, porque o Sport tem um saldo melhor que o Curitiba. Apesar de ambos estarem com saldo negativo, mas o do Sport ainda é melhor, o Curitiba o Vitória não pode vencer o Atlético Goianiense em casa. Porque o Vitória provavelmente vença, vá a 36. O Curitiba vencendo o Sport vai a 35. Aí ficariam, pela projeção que eu fiz, o Avaí deve empatar com o Grêmio dentro de casa. Lá na ressacada. Então ficariam Atlético Goianiense com 26, Curitiba vencendo o Sport com 35, junto com o Avaí e o próprio Sport. E aí o Vitória seria o primeiro time da zona fora da zona do rebaixamento com 36 pontos. Então ainda é complicado para o Curitiba sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Mas fica com um pé ou quase com um pé fora. Agora, né? se veja que... Isso ganhando. Isso ganhando. Uma derrota... Você vê como a situação é complicada. Uma derrota na Ilha do Retiro é um fato complicado. Porque o Curitiba vai ficar a 4 pontos do primeiro time fora da zona, que seria o Vitória. Que provavelmente vai ganhar. Provavelmente o Vitória ganha do Atlético Goianiense, apesar de que o Vitória em casa não tem ganho de ninguém. Né? O time do senhor Wagner Mancini fora de casa é um, dentro de casa é outro. Mas a probabilidade que eles ganhem do Atlético Goianiense é muito grande. Então o Curitiba, no mínimo, um empate ele tem que conseguir contra o Sport na Ilha do Retiro. E aí, no dia 5, uma semana depois, o Curitiba volta para casa e pega o Avaí. Aí não tem nem discussão. Aí é obrigação. Aí não tem discussão. Aí contra o Avaí é vitória ou vitória, não tem o que pensar. Qual é o impedimento que o Avaí pode... Qual é a surpresa que o Avaí pode nos aprontar aqui? Alguém que não é um time bobo. Eu já ouvi gente, por exemplo, dizendo, eu não concordo, até porque eu ousaria dizer qualquer coisa sobre o time do Avaí, porque se viu o Avaí uma vez esse campeonato, foi muito. Mas eu já li entre os nossos comentaristas aí, gente dizendo que o time do Avaí é melhor que o do Curitiba. Não acho. O Avaí tem um jogador hoje que tem se destacado, que é um atacante, o Júnior Dutra, que é um bom jogador. Ele veio do futebol japonês, se não me engano. Um jogador muito bom, eu acompanhava ele desde a época do Santo André, ele jogou depois no São Caetano, um cara está numa fase boa. Só que como o futebol brasileiro está muito nivelado e nivelado por baixo, você vê resultados surpreendentes de equipes jogando fora de casa. O Avaí, nas minhas projeções, eu nunca diria que o Avaí venceria a Ponte Preta em Campinas. E o Avaí foi lá e ganhou com a autoridade da Ponte Preta. Abriu 2-0, tomou o gol da Ponte foi ainda no primeiro tempo, a Ponte Preta teve um pedaço do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro para, no mínimo, empatar a partida, não conseguiu. Então hoje, quando você jogando dentro de casa sai atrás no placar, é complicado. É muito difícil para você conseguir virar o jogo, porque o outro time se fecha. E na falta de um jogador mais habilidoso ali, o quebra-linhas que a gente chama, é difícil para você conseguir virar o placar. E outra coisa, né? Os times aqui estão tudo na pressão ali do rebaixamento, jogando em casa. Toma um gol, a torcida vira o inimigo, né? Mas assim, o que a gente pode esperar de um jogo com o Avaí dentro de casa? É vitória, né? Não resta outra alternativa. Esse jogo com o Avaí é vitória.
Então... E, se possível, gorda, né? Não digo goleada, mas assim, com o pé nas costas, que não seja... Você sabe que pro Coritiba hoje... 1-0 tá bom. A vitória gorda é 1-0. Acho que e com gol contra. E com gol espírita. Né? Que o sobrenatural de Almeida continua nos ajudando aí. É verdade, qualquer resultado que, não, que seja vitória. E aí a gente vai enfrentar o Fluminense. Lá, Fluminense. né? Que eu espero... Lá em Fluminense. Lá em Fluminense, lá nas terras fluminenses, né? Que o Fluminense provavelmente já vai estar fora da Sul-Americana, eu acho que o Flamengo passa pelo Fluminense, então vai estar se dedicando só ao Campeonato Brasileiro, mas ele já deve sem pretensão nenhuma, né? O Fluminense não vai aspirar provavelmente eu acredito nem aquele grupo da Libertadores e nem o rebaixamento. O Fluminense já está praticamente escapado, né? Exatamente. Está entre os escapados. Pode ser um jogo morno para o Curitiba, um bom momento para beliscar mais um ponto fora de casa, né? Ou quem sabe até uma vitória. Uma vitória. Eu acho que é um jogo... A tabela, apesar de serem confrontos diretos, a tabela é favorável ao Curitiba. Os times lá de mais cima... difíceis a gente já enfrentou. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Santos, Botafogo... Cruzeiro e o próprio Vasco, que são os times mais bem colocados na tabela, o Curitiba já enfrentou. Então agora são confrontos diretos ou times, como você falou, que estão em situação, times que estão em situações mornas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um desses. Até conversei com um amigo jornalista que ele acha que o Fluminense é um candidato ao rebaixamento pelo fato de ter um time muito jovem. Mas eu até falei para ele, mas tem o Abelão. E o Abelão é um grande técnico, e para mim o Abelão não é um técnico de ver o seu time ser rebaixado. Então eu acho que o Curitiba pode enfrentar o Fluminense numa situação mais confortável e pode ter, não digo a vitória, mas que a gente gostaria muito, mas um empate pelo menos, né, consegue trazer do Rio. E aí depois do Fluminense volta para casa e pega a Ponte Preta que está mortinha. Só que para mim é o jogo mais importante dos 4. O jogo, por que eu te digo que você acha que a Ponte Preta pode estar viva ainda? Não jogou os betes? A minha preocupação em relação à Ponte Preta é que é um time paulista, né? A Federação Paulista tem muita força e a gente sabe que existe muita coisa extra-campo. É um time que tem jogadores experientes, como o Emerson Sheik, que é um jogador que pode puxar, se ele estiver ali envolvido e determinado, ele pode puxar os outros jogadores. Ele decidiu o jogo lá, né? A favor da Ponte Preta. Foi o principal jogador. Então, assim, para mim, porque a Ponte vem jogar fechada. Porque assim como a gente pensa, que o empate é bom, porque a gente não deixa o adversário subir e tal, a Ponte deve vir para Curitiba pensando na mesma coisa. A minha esperança é que a Ponte Preta, quando chegar aí, essa partida vai ser lá pelo dia 14 de novembro, por aí, a Ponte Preta já esteja morta, sepultada, enterrada. E a gente vivo, né? E a gente vivo. Eu não acredito que a Ponte vai estar enterrada. Eu tô falando, o meu palpite. Eu espero que... Mas o Curitiba, Sérgio, não resta outra alternativa. Tem que vencer. O Avaí, a Ponte Preta em casa, o Curitiba tem que vencer. 6 pontos indiscutivelmente. Um time que quer se garantir na primeira divisão... Veja, a gente não está falando de Corinthians, de Palmeiras, de Grêmio, Ponte Preta é o Cruzeiro, né? Ponte Preta e Avaí, né? Que estão abaixo da gente, pelo menos na questão de tradição no futebol brasileiro. Então, não resta outra... E Fluminense e Sport, no mínimo, um empate. Então, para mim, nesses 4 próximos jogos, de 12 pontos, o Curitiba conquistando 8 pontos, nós iríamos a 40 pontos. Já nos coloca numa situação muito melhor no campeonato. O que faria que nós tivéssemos que conquistar 6 pontos nas 4 últimas rodadas também. Com 46 pontos, que é a projeção que eu fiz para o final do Curitiba no Campeonato Brasileiro, Curitiba termina lá em 13º, 14º colocado. Então, os 4 próximos jogos vão definir realmente aonde o Curitiba vai estar no ano que vem. Se você conquistar menos de 8 pontos nesses 4 próximos jogos, a situação já fica mais 8 pontos é coisa, hein? Já conquistamos 4 em 2. Mas tem que manter o que a gente fez nas 2 últimas rodadas. Você vê sim, eu não acredito que seja muito, até porque você tem 2 jogos em casa contra adversários que nós temos que ganhar. Sim, só aí são 6 pontos. 6 pontos, exatamente.
e de repente uma vitória das duas ou dois empates. Entendeu? Então eu acho que é bem possível. Depois o Curitiba ainda tem, a gente vai falar isso mais pra frente, talvez depois dessas 4 rodadas a gente venha fazer a mesma projeção, mas Curitiba Curitiba tem o Flamengo em casa. O Flamengo provavelmente vai estar envolvido na fase final da Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro já não quer mais nada com nada. Então é um daqueles jogos mornos que o time provavelmente venha com o time reserva. Depois tem o Galo fora, que o Atlético Mineiro também vai estar numa fase da tabela que não quer nada com nada. O São Paulo em casa, o São Paulo na penúltima rodada, acredito que já esteja livre do rebaixamento também. É outro jogo que não vai ter muito interesse. Nesse sentido, a tabela favorece a gente bastante. E a Chapecoense na última rodada, que a gente já falou no programa anterior. Somos amigos. Nós somos amigos. E a Chapecoense já vai estar fora. Eu espero realmente que os dirigentes da Chapecoense lembrem de toda a cordialidade do Curitiba, né? E que os jogadores entrem de sangue doce. Aí vai aí um apelo ao meu amigo Arthur Moraes, goleiro da Chapecoense, para que ele lembre da sua passagem pelo Curitiba, seja a nossa casa, pelo carinho que a torcida do Curitiba tem por ele. Então, enfim, a tabela nos favorece. O Curitiba só perde para ele mesmo, porque a tabela favorece o Curitiba. Dos times que brigam para fugir do rebaixamento, o Curitiba hoje é o time com a tabela mais favorável. Então é o que temos por hoje. É isso aí. É uma breve passada. Superficialmente assim, a gente dá uma passada para os próximos jogos do Curitiba, que são 4, Sport, Avaí, Fluminense e Ponte Preta, fazendo essas projeções aí que o Honório fez. Até a gente podia fazer o seguinte, Sérgio, convidar ao nosso leitor do Coxanautas a fazer essa projeção com a gente. Nos comentários desse programa, desse segundo programa, colocar na opinião deles qual é a projeção das 4 rodadas aí, para que a gente faça aí essa não esquecendo que não tem absolutamente nada com o que a gente está falando agora, mas lembrando que continua de pé aquela nossa promoção, por falar em Coxanautas e leitor, dos 108 anos do Curitiba. A gente está esperando, já vieram algumas histórias, nós estamos esperando mais histórias, a sua história, contando do seu envolvimento com o Curitiba. É uma situação que você tenha vivido com o clube, no estádio, uma história sua com o Curitiba. O endereço, manda para Marcelo... o coxanautas@coxanautas.com.br ou então entre em contato pelo Facebook também, pode mandar para a gente, né? Ou no Fala Coxanautas lá no site. Para a gente poder publicar. É isso aí. Ok. E aí, lembrando que o texto escolhido, o autor vai ser convidado para sentar com a gente aqui. A melhor história vai ser contada aqui ao vivo, gravado aqui. Isso é legal. Um abraço a todos, até uma próxima edição. A gente se vê por aí.